A manchete do Galo, destacando o time alvinegro, repórter Paulo Azeredo. Com foco no Remo, Atlético abre a cidade do Galo para a imprensa e apresenta novo reforço para a sequência da temporada. Nesta quinta-feira de trabalhos na cidade do Galo, agora pela manhã, e trabalhos que poderemos acompanhar mais de perto. O Atlético, mais uma vez, abrindo o CT de Vespasiano, a cidade do Galo, para que a imprensa possa acompanhar os treinamentos. E também vai aproveitar para apresentar seu novo reforço para esta sequência da temporada. Estamos falando do atacante Thiago Borbas, que veio do Oviedo da Espanha, mas que pertence ao Bragantino e que vem para reforçar este ataque do Galo. Ele, inclusive, já foi para o banco de reservas nos 2 jogos da Copa do Brasil contra o Juventude, mas ainda não fez a sua estreia. Quem sabe, no sábado contra o Remo, em Belém do Pará, o Thiago Borbas possa aparecer, nem que seja no segundo tempo, por alguns minutos. Por falar nisso, Campeonato Brasileiro, o Atlético pega o Remo neste sábado e na outra semana teria um jogo dia 15 contra a equipe do Grêmio na Arena MRV. Disse teria porque esse jogo foi remarcado. O Atlético então não joga mais dia 15 sábado, às 6h30 na Arena MRV contra o Grêmio e joga no dia 16, domingo, às 4h da tarde, no mesmo local. Então a CBF anunciando esta mudança de horário e de data no jogo do Galo, válido pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, o Atlético tem no meio de semana a equipe do Bragantino, jogo de ida das 1/8 de final da Copa Sul-Americana. Pra gente fechar aqui, mercado de transferências, se o Atlético quiser contar com uma novidade neste jogo contra o Bragantino, terá que regularizar esta novidade ou estas novidades até amanhã. Caso contrário, os jogadores não poderão ser utilizados nesta fase 1/8 de final da Copa Sul-Americana. Neste momento, o nome de Fred segue na pauta e Kevin Castanho, do River Plate, pode ser o volante do Galo, quem sabe, na sequência da temporada. O técnico Eduardo Domingues tem um problema importante para o jogo de sábado, 6h30 da noite, contra o Remo, lá em Belém do Pará. O lateral esquerdo, Renan Lodge, tomou o cartão amarelo na partida passada contra o Palmeiras, era o terceiro e está suspenso, está fora deste confronto. Chance para a gente poder observar Cauã Pacini, 18 anos, jogador formado na base do Galo, reserva imediata do Renan Lodge e agora a gente tem aquela questão. Toda vez que o Pacini tem entrado bem, inclusive contra o Ceará, ele acabou ajudando o Atlético na classificação na Copa do Brasil. Que seja mais um desses jogos no gramado ruim do Mangueirão. Pelo menos estava bem ruim, aparentemente, na partida contra o Santos, tá? Amanhã, também mais uma atividade cedo na cidade do Galo, com a viagem na parte da tarde para Belém do Pará. Reforçando, Galo e Remo se enfrentam no sábado às 6h30 da noite, com transmissão ao vivo aqui da 98. Aí amanhã a gente traz esse provável Galo também, junto com um pouquinho dessas informações que o Vini Boy vai trazer do treino de daqui a pouco na cidade do Galo, beleza? Mirandinha, enorme a ausência do Renan Lodge. Importante, importante. O Pacini assim, não quebra, né? Então, o Renan é um titular incontestável desse time do Galo, que tem se ajeitado e a gente começa a ter alguns titulares assim que já tem a sua cadeirinha. Mas o Pacini, quando entrou, é isso. O Pacini contribuiu, fez um gol até da classificação muito importante contra o Ceará. Isso, valeu mas milhões. ainda é pouco, né? Assim, a gente não consegue ver muita coisa do Pacini e é oportunidade boa para ele mostrar. O que eu percebo... Vai pegar um gramado ruim. Isso é um problema, até porque o Pacini não é o lateral de força. O pouco que a gente viu dele não é o lateral explosivo, que vai atropelar os caras, como você acabou de comentar do Cuiabano aqui do Botafogo. Isso. É o contrário para mim. O Pacini é o lateral técnico. E aí um gramado não tão bom, um jogo fora de casa, nem sei se é o melhor cenário, se pudesse escolher. Qual é o melhor cenário para o Pacini ser titular? Não tem como escolher, mas se pudesse escolher, não era o melhor cenário. Mas é um cara que a oportunidade está aí, ele tem ido para todos os jogos no banco e tem que entrar e fazer sua parte. Se superar, fisicamente talvez não é ainda o ideal, não é um jogador de tanta força, ele tem que se superar na inteligência, na leitura tática do jogo, é ter a bola, é ter a posse de bola, jogar, errar, poucos passes, qualidade técnica eu acredito que ele tenha.
E aí a situação do jogo que vai dizer como que ele tem que se comportar. E naturalmente é o Pacini, né? Até se tivesse um Alonso aí, tivesse uma outra opções, a gente até podia discutir. O Atlético jogar com 3 zagueiros, jogar com o Alonso um falso lateral esquerdo, mas não conseguir enxergar nada, né, pelas características. Um 3 zagueiro com alguém fazendo um ala pela direita, um atacante fazendo um ala como o Coelho faz do outro. Acho que até pode, mas não vejo com naturalidade isso não. Agora a questão é, como vão fazer uma nova investida financeira se não vão investir para comprar? Então o Atlético pensa na tentativa de um empréstimo desse jogador, talvez como opção de compra para o fim do contrato, principalmente porque é um jogador que, com essas chegadas aí do Flamengo, não sei se o Thiago Almada vem aí, o Luiz Henrique, parece que eles já estão querendo que ele joga contra o Cruzeiro na próxima quarta, né? O Luiz Henrique, craque de bola do Zenit. Então, assim, o Luiz Araújo ele vai perder cada vez mais espaço. Tá? Então, uma possibilidade que se aventa essa vinda desse jogador para o Atlético num empréstimo com possibilidade de compra. O Flamengo tem um elenco recheado de estrelas e não significa que ele não ser titular ou não ser um jogador que jogue tanto no Flamengo é porque é um jogador ruim. Pelo contrário, tá? Acho o Luiz Araújo um jogador muito interessante. Se você quiser saber mais notícias sobre essa situação do Luiz Araújo, é só você entrar lá no site do canal Bica Galo, já tá lá disponível para você a matéria. Tá aí, ó, reviravolta, Galo volta a carga por atacante do Flamengo, a matéria é do Rian Vinícius, tá? E tá tudo no detalhe lá para você no canal bicagalo.com.br, tá? E se você der uma navegada aqui no nosso portal também, tem várias outras informações aqui, a coluna do Jefferson que eu falei para vocês, tá? Um Atlético que aprendeu a sobreviver, coluna do Thiagão também, 49 é Galo, Thiagão, e sempre uma coluna irreverente, uma coluna do torcedor aqui muito bacana, tá? E essa do Kevin Castanho já vou passar para vocês aqui também, tá? A CBF definiu a data do sorteio das quartas de final da Copa do Brasil, então o Galo vai conhecer o seu rival na próxima terça-feira, às 11 da manhã. Então no dia 11 de agosto, 11 da manhã, o Atlético vai conhecer o seu rival na Copa do Brasil, tá? Então o Galo vai conhecer o seu rival na Copa do Brasil e ontem a gente teve aí o Fluminense perdendo para o Vasco, né? Toda hora que eu falo isso eu abro um sorrisinho, não sei porquê. Teve o Cruzeiro batendo a Chapecoense, então vira mais um possível candidato aí para o Galo, né? Hoje tem mais 2 jogos, hoje tem Corinthians e Inter, né? Deixa eu só checar se é isso mesmo, Corinthians e Inter lá na Neoquímica Arena. Tem também Vitória e Atlético Paranaense, e ontem também tiveram mais 2 jogos. Teve o Fortaleza ganhando de maneira surpreendente, Fortaleza que está na 2ª divisão, ganhou de 3-2 do Palmeiras, mas perdeu o primeiro jogo por 3-0, mas ainda assim uma grande vitória do Fortaleza, né? Se esse aqui fosse o primeiro jogo, eu não sei não, viu? Foi um jogo muito bom, inclusive. 3-2 para o Fortaleza, o Vasco meteu 3-1 no Fluminense, o Cruzeiro ganhou de 2-0 da Chapecoense, num jogo muito esquisito de arbitragem, e no jogo mais garfado que eu vi nos últimos tempos, o Grêmio bateu o Mirassol por 1-0 com um gol de falta dele, Christian Kitchan Pavon. Ô, gente, deixa eu fazer uma pergunta aqui, os dois, Henrique também entra na resenha, o Barba não vai abrir mão desse esquema, não? De uns 3 zagueiros ali, Então, mas ele mudou, né? Contra o Juventude. Contra o Juventude. Ele jogou em certos momentos muito mais com 4-4-2. O jogo que o Dudu jogou em casa era pra mim muito mais uma linha de 4, não vi linha de 5 quase em momento algum. Porque na construção, ok, o Nathaniel faz muitas vezes a construção pelo lado direito, parecendo um zagueiro pela direita, mas na hora de defender foi 2 linhas de 4. Então ele tem variado dentro dos jogos, né? No jogo da volta. Lá e cá? Eu acho que em muitos momentos. Em muitos momentos. Foi mais 2 linhas de 4 do que essa de saída com 3. E no jogo da volta, essa construção, muitas vezes, nem o Nathanael. No segundo tempo, principalmente. Ele colocou Lianco e Juan, 2 zagueiros. Isso. E o Alan Franco na frente deles. Fez uma saída isso de 2. Lá, né? Lá em Caxias do Sul. Não, aqui no segundo tempo. E liberou o Nathanael. E aqui no segundo tempo ele testou isso um pouco também. A diferença é, quando o Michael entrou, funcionou melhor. Porque ele dá mais linha de passe e mais velocidade nessa construção do que com o Alan Franco. Então acho que vai depender muito do que ele vai querer fazer. Mas, Jota... Eu entendi, assim, lá uma mudança, e a gente até comentava
na transmissão, que o Atlético estava parecendo uma sinuca descaída, que só estava atacando pela esquerda, a direita era nula no primeiro tempo, segundo tempo dá uma equilibrada, mas aqui, eu vi um pouco diferente de vocês dois, assim, não vi semelhança, apesar das mesmas peças, achei que aqui foi mais 3 do que lá. Sério? Achei. Aqui É porque assim, o que faz Até questionei muito assim, por que não poderia assim, sacar o Natanael, usar esse Coelho no corredor? A gente falou disso, o Coelho faria a ala tira o e coloca Natanael um meia e ou um atacante. Você precisava fazer o resultado. Exato. Tô falando do jogo daqui, não do jogo de lá. É porque assim, a construção, se a gente for pegar num geral, por exemplo, o Cruzeiro, que a gente vê muito, né? Atlético Cruzeiro. Cruzeiro, ele constrói com 3 zagueiros. Eles têm 2 zagueiros e mais um volante, ou o Romero ou o Matheus Henrique. Uhum. E os 2 laterais viram alas. Então, de certa forma, com construção você tem 3 e mais 2 alas. O Atlético também faz isso. Só que em vez de fazer com um volante, normalmente ele faz com o lateral, ele faz com o Natanael. Ele tem feito com o Natanael. E nesse jogo em casa, foi do lado esquerdo o Lodi, esse ala pela esquerda, e o Dudu, o ala pela direita. Só que diferente do Coelho, que defende muito mais, e a gente consegue enxergar defendendo uma linha de 5, porque o Coelho vem muito, o Dudu não é esse cara. Então o Dudu defende um pouco mais à frente, e aí o Atlético defendia com uma linha de 4, o Natanael tinha que preocupar mais com a lateral, porque o Dudu marcava um pouco mais à frente. Então, dentro do jogo, é dinâmico, né? Transforma-se em 3 zagueiros, transforma-se em linha de 4. Isso vai... O Atlético não tem um 3 zagueiros. Ele, dependendo da circunstância do jogo, ele se desenha para isso. E o Natanael tem feito bem essa função. Eu não trocaria, CJ. Você perguntou, você trocaria? Eu não trocaria, porque não sendo brilhante, mesmo não sendo brilhante, o Galo, nesse momento, a gente não pode deixar de afirmar que tem sido um time equilibrado. O Galo tem sido um time equilibrado. Ele não tem tomado sufoco, ele não tem sido pior do que os adversários, ele não tem conseguido dar um volume gigante, ser o Atlético muito superior, o Galo tá atropelando os adversários. Não, mas ele tem sido equilibrado e venceu o Vasco fora de casa, venceu Juventude fora de casa e venceu o Palmeiras fora de casa. Então os questionamentos por isso, eu não mudaria. Os questionamentos vêm de não ter aquele tempero que você falou, aquela cereja do bolo, de fazer às vezes força para... Porque a galera não gosta do estilo do Barba. Porque tá dando certo. O Barba tá melhorando o time. A gente tem que elogiar o Barba, cara. Eu tenho minhas críticas. Não teve evolução absurda. E aí, CJ, eu fui buscar os números e eu fiquei muito surpreso. Porque eu falo aqui, o Barba, ele abriu mão de muito jogador técnico, então o Atlético tem que ser o time que mais corre, que mais compete, que mais briga no campeonato. E aí peguei o parâmetro do Campeonato Brasileiro, que todos os times têm a mesma quantidade de jogos, em sua maioria, e são os mesmos adversários. Porque quando a gente coloca... Um tá jogando Libertadores, o outro Sul-Americana, criam muitas variáveis. Então, dentro do Campeonato Brasileiro, o Atlético é o time com maior distância percorrida por jogo. Já passou o Santos e o Palmeiras, que eram os times que mais correm. O Atlético é o time que mais corre no Campeonato Brasileiro. Também é o terceiro time que dá mais sprints. Então, corre com intensidade. Não fica ali só ocupando o campo. Corre e tenta colocar velocidade. E aí, sobre propor o jogo, que tanto é falado, e por isso que eu defendo aqui, o Atlético não precisa amassar o adversário dentro da área do adversário, no campo de ataque. Você pode sim ser um time de transição, obviamente contra um time do Z4, você vai fazer muito mais transições do que contra o Palmeiras, por exemplo, que o Atlético fez. O Atlético é o 4º time que mais cria chances do Campeonato Brasileiro. Então precisa, Henrique, do capricho e do refino no arremate final. Porque também é o 4º time que mais desperdiça grandes chances. Aí, ó. Então, o trabalho do Barba tá bem feito, cara. Agora, o Barba, ele não consegue chegar lá, né? Na hora que o Bernard vai finalizar, uma bola, o Bernard e o gol que os caras limpam a bola, isolar a bola pro alto. Não dá. Não dá pro Barba chegar, na hora que o Cassier receber uma bola dentro da pequena área de cabeça, cabecear por cima do gol. O trabalho do Barba tá sendo feito. Ele transformou o time mais competitivo e, aos poucos, ele tá lapidando os pontos negativos desse time. Que a criação era um grande ponto negativo. Tá evoluindo, cara. Se você pegar os números, te provam isso. O campo tá provando isso. Agora, você gosta ou não do estilo do Barba? Aí a gente entra em outra resenha. Então, os que criticam o Barba exageradamente e já viu uma resenha muito de o time do Barba não dá. Final do ano tem que trocar o Barba. Não adianta. Qualquer técnico que vier e com 2, 3 meses a gente começar a questionar sem entender o que o cara tá querendo fazer, não adianta, CJ.
tem que dar tempo pro cara trabalhar, porque o Barba está sim melhorando o time do Atlético. Aí outra coisa, como visitante, mudando e mudando bem. Venceu o Vasco, venceu o Juventude fora, venceu o Palmeiras fora, que era uma crítica absurda. Acho que bola aérea ainda precisa de um pequeno, sabe, como é que você usa a palavra? Refino. Um pequeno refino nessa bola aérea defensiva, mas acho que defensivamente o Atlético evoluiu bem, e é importante o Henrique trazer esses números para que a gente possa olhar e colocar a mira no lugar certo. De tipo, o Barba não tem evoluído. Não, o time do Atlético tem evoluído. Então falta um capricho, falta até uma qualidade técnica nos homens da frente. Pô, o Cassierra, o que você vai exigir do Cassierra é mais do que isso que ele pode entregar? O que você vai exigir de um atacante que o Atlético tem de opção é essa crítica que o torcedor também faz. Cadê o 9? Cadê o cara, o 10? Aquela qualidade que vai ajudar nesses arremates. Mas essa resenha é muito boa, porque eu acho que o que o Henrique falou ilustra bem o que é o Atlético. O cobertor é curto. Se você tem um cara que é super intenso e o cara é super decisivo, normalmente ele vai estar lá no Real Madrid. Né? Se você pega, por exemplo, o Coelho com a qualidade hoje do Dudu ou do próprio Scarpa, citando os que estão aqui, de definição de jogada. Ele era titular da seleção dele, pô. Então, assim, o Barba foi mais pro lado da agressividade, da quilometragem e também consegue os seus pontos. E aí, o que mais ilustra pra mim, o Atlético tem mais dificuldade em quais jogos? Que ele tem que ser protagonista. Fora de casa, ele tem conseguido ponto, porque a intensidade, a marcação tem sobressaído e ele tem conseguido seus pontos. Quando ele tem que ser protagonista, como precisou ser contra o Juventude em casa, como precisou ser contra o Bahia em casa, já falta alguma coisa.